Carta de Paulo aos Efésios, nós temos ministrado aí já há algum tempo, né, para os irmãos, partindo do capítulo 4, versículo 1, olhando, né, para este rogo do apóstolo Paulo diante do Senhor, onde os irmãos são chamados, né, para andar de uma maneira digna desta vocação que eles, como santos, foram chamados por Deus, né? E já temos falado de vários pontos, né, vários subtítulos. Então hoje, confiando aí no Senhor, nós vamos avançar um pouquinho mais. Mas antes eu preciso perguntar para os irmãos se eu posso continuar. Posso? Então nós vamos continuar, né? Já deixei uma porta meio aberta aqui. Eu não vou fazer uma recapitulação hoje, né? Porque nós encerramos aí, digamos assim, uma sessão aí no último domingo, né? No domingo que ministramos, abordando lá aquela questão mais relacionada com os desvios que podem ocorrer, né, na vida sexual, né, dos filhos de Deus, ou em relação a tudo aquilo que está, de alguma forma, né, presente na vida sexual dos filhos de Deus. E hoje nós vamos entrar num outro assunto. Nós vamos falar um pouco sobre autoridade e governo. Porque o último versículo que lemos, no capítulo 5, né, o versículo 21, o Paulo encerrou aquele pensamento dele, né, dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E como nós estamos aprendendo, né, que a santificação não é outra coisa senão aquele despir do velho homem, né, e o vestir do novo homem, nós não temos dúvidas, né, dificuldades para perceber que essas verdades, né, que temos aqui no livro de Efésios, elas não são verdades separadas, né, isoladas. Na verdade, tudo isso pertence a Cristo, né? Tudo isso é o próprio Filho de Deus sendo revelado a nós, né? Então, quando vimos a questão da pureza, né, estamos olhando para Cristo. Cristo é puro, é completamente puro, né? Quando vimos sobre o uso, né, das palavras, né, estamos olhando para Cristo. Cristo nunca falou uma palavra que não agradasse o coração do Pai, né? Quando falamos da questão da amargura no coração, né, Cristo nunca ficou amargurado, né? Ele amou completamente os homens, né, e acolheu no seu coração completamente a vontade de Deus, mesmo quando ela representou, significou ou o conduziu à cruz, né, como Cordeiro de Deus. Então Paulo, ele está lembrando os irmãos, né, que como igreja eles estavam aprendendo a Cristo, estavam vendo a Cristo, né? E ao mesmo tempo vendo o velho homem que precisava ser dispensado, porque Deus já o havia colocado na cruz para morrer. Ele foi rejeitado por Deus, ele é um fracasso total. Ele não possui absolutamente nada de bom, né? Vimos há pouco que
ele é inimigo de Deus, inimigo declarado de Deus, né? Então, quando vemos Paulo aparentemente, né, saindo de um assunto e entrando de outro, não é que ele vai lidar com uma outra questão, ele continua, né, apresentando o Filho de Deus, né, para a igreja. E o Filho de Deus também é obediência e governo. E ele foi o obediente, né? Ele é o obediente. Ele fez toda a vontade de Deus. O próprio Deus deu testemunho que, dizendo assim, né, o meu servo, né, fará toda a minha vontade. A princípio Deus falou isso para Davi, né, mas Davi era só uma sombra de Cristo. Mas o Senhor também é o Rei dos Reis, né? Ele é a manifestação do governo de Deus. Então o novo homem, ele possui, né, a verdade em relação à obediência ou à sujeição, e ele também possui a verdade, né, em relação ao governo. E isto é trazido, né, isso é derramado sobre a casa de Deus, a igreja do Senhor, aqueles que nascem dele, né, aqueles que são gerados por ele, por obra do Espírito Santo. Então nós vamos agora olhar para essa questão, né, sem perder isso de vista. Continuamos olhando para Cristo Jesus. Mas antes eu queria ler novamente com os irmãos no capítulo 4, o versículo 22. Paulo está dizendo, ele disse assim para os irmãos, né, no sentido de que quanto ao trato passado, os despistes do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Veja que o velho homem, zero, né, e ele foi totalmente rejeitado. E essa obra que o Senhor está fazendo na vida dos seus filhos, né? Despir esse velho homem deles. Verso 23, vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Aqui está Cristo. Então, observe, irmãos, que esses dois homens, eles são completamente antagônicos, né? Não é possível pegar alguma coisa do velho homem e misturar com o novo homem. E nem pegar coisas do novo homem e tentar misturar com o velho homem. Isso é impossível, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que não é possível ter qualquer tipo de comunhão, né, entre luz e trevas. Ou seja, trevas tem comunhão com trevas e luz tem comunhão com luz. O que é do velho homem tem aceitação, é amado pelo velho homem, e o que é novo homem só é amado e só tem aceitação da parte do novo homem, né? Então, se vamos olhar para Cristo e ver a questão do governo, a questão da submissão, né, não podemos de maneira nenhuma, né, olhar para isso com um óculos, né, com uma lupa do velho homem. E essa lupa, irmãos, esse óculos é bem grande, né, e muito difícil de ser retirado. Se tem uma coisa que é difícil de tirar, né, do velho homem que está muito presente na vida dos filhos de Deus, é a maneira como se vê a questão do governo, da autoridade, como se lida com isso, né? Então, se a gente tentar olhar para essa questão com mente de homem natural, não vamos receber isso do Senhor, né? Não vamos acolher de maneira nenhuma isso no nosso coração.
Porque o velho homem, ele é todo rebelião. Ele é desobediente. Aliás, ele é chamado na Bíblia como o desobediente. Ele é anarquia. Ele é filho do diabo. E a gente sabe que o pai da anarquia e da rebelião é o diabo, né? Mas na cruz o nosso Senhor estava pregado uma plaqueta lá que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, né? Então ele é rei, ele é governo, né? Mas ele também é o obediente, aquele que fez toda a vontade de Deus. E Paulo diz aqui, né, que é necessário ocorrer uma renovação no espírito do entendimento. Ou seja, a rebelião, ela corrompe a mente do homem de um tal jeito que rejeitar a questão do governo, da autoridade, é algo que a mente caída mais gosta de fazer. Então o Senhor, ele troca, né, nossa mentalidade, a nossa mente, o nosso entendimento, né, para podermos acolher esta verdade tão preciosa. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 10. Eu quero ler um texto aqui com você. A partir do verso 4, Paulo fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então a mente natural, ela está toda enjaulada, né? Ela está toda colocada dentro de fortalezas que tem como característica a desobediência a Cristo, a insubmissão. Mas veja que Paulo, pelo Espírito de Deus, está dizendo, né, que essas fortalezas precisam ser derrubadas. E uma vez derrubadas, são anulados, né, esses sofismas, essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e os pensamentos do homem são feitos cativos, né, e levados à obediência de Cristo Jesus. E esta é uma obra, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, e só o Espírito Santo de Deus pode fazer, e ele faz. Ele rompe, né, esses grilhões e dá liberdade aos cativos. Porque a verdadeira liberdade sempre está na vontade de Deus, naquilo que agrada o coração de Deus, e não naquilo que nós consideramos liberdade, né? Então, retornando para Efésios capítulo 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, deve haver sujeição na casa de Deus, porque todos nós estamos sujeitos a Cristo Jesus. Deve haver governo na casa de Deus, porque a casa de Deus é governada por Cristo Jesus. Ele é o nosso cabeça. E isso precisa, irmão, ser bem visto por nós, né? E acolhido por nós de maneira abrangente, né? Abrangente.
Lendo esse versículo, a princípio, podemos ficar com a impressão, né, de que a palavra de Deus está dizendo que na casa de Deus todo mundo se sujeita a todo mundo. Ou seja, eu me sujeito ao Walter e o Walter se sujeita a mim. Eu me sujeito ao Caio e o Caio se sujeita a mim. Nós vamos ver, irmãos, que no contexto aqui, que não é isso que Paulo está falando. Aliás, né, Paulo vai mostrar de maneira muito clara, né, que existem ambientes bem distintos, né, onde alguns ali exercem autoridade, ou seja, governam, e outros, naquele ambiente, se sujeitam. Ou seja, o Joãozinho, né, filho do Senhor, no ambiente A, ele pode governar. Mas quando ele estiver no ambiente B, o Joãozinho, né, que é filho do Senhor, que é membro da igreja do Senhor Jesus, ali ele precisa obedecer, ali ele vai se sujeitar. Depende de como as coisas estão dispostas, né? Porque esta é a realidade da nossa vida como igreja do Senhor aqui neste mundo. Nós estamos em várias situações. Só que em cada uma delas, a autoridade e o governo do Senhor Jesus precisa chegar na nossa vida. Eu quero fazer uma observação, para depois dar um pouco mais de detalhe nisso. Rapidinho, abre aí em Gálatas, né? Volta um pouquinho em algumas páginas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa, né? Veja, irmãos, que esse texto aqui de Gálatas, e temos outras escrituras, né, que mostram a mesma verdade, fala que não há diferença entre os filhos de Deus. Diferença no sentido de um ser mais importante diante de Deus do que o outro, né? A palavra de Deus ensina que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, a mulher não é mais importante do que o homem para Deus. E nem o homem é mais importante para Deus do que a mulher. O grego, né, Paulo está dizendo, ele não é mais importante para Deus do que o judeu. Né? E nem o judeu é mais importante, né, para Deus do que o judeu. Né? Porque se estamos em Cristo e fomos, né, batizados em Cristo, todos nós nos tornamos um no Filho de Deus. Então não há diferença, né, entre os membros do corpo de Cristo. Esse é mais importante, esse é mais precioso, Deus ama mais aquele, ama menos esse. Não, né? Todos os filhos de Deus são iguais diante do Senhor. Mas isto não retira, né, esta obra maravilhosa, não muda, né, esta obra maravilhosa que Deus está fazendo na vida de cada um dos seus filhos. Né? O que Ele está fazendo na vida de cada um dos seus filhos? Ele está imprimindo o Senhor Jesus. Ele está formando o seu filho. Ele está enchendo, né, os seus filhos de Cristo Jesus, de tal forma que aquelas virtudes, aquelas características do Filho de Deus, né,
vão sendo manifestas na vida deles. E uma delas, como eu já falei, é esta, onde o governo e a autoridade estão presentes. E aí então o Senhor Deus trabalha com seus filhos de forma que uns aprendem Cristo obedecendo, outros aprendem Cristo governando. Mas isso não faz daquele que obedece e daquele que governa, né, um ser maior ou menor do que o outro. Amém? Então, feita essa observação, Paulo ele vai colocar aqui na carta aos Gálatas, né, esses diferentes ambientes aonde a questão do governo e da submissão ou da obediência estão ocorrendo. Capítulo 5, versículo 22. Então, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Aqui nós temos um grupo. Como que nós vamos nos sujeitar uns aos outros? As mulheres se sujeitem aos maridos. Versículo 23 e 24. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aqui nós temos um grupo, vou colocar assim, né? Ou uma parte dos filhos de Deus, porque nem todos os filhos de Deus são maridos, né? Mas aqui nós temos uma parte dos filhos de Deus que vão exercer governo, que vão exercer autoridade. São os maridos. As mulheres, ou seja, aquelas que são esposas, já têm o seu lugar de submissão. Os homens, aqueles que são casados, já têm o seu lugar de governar, o seu lugar de exercer autoridade. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, e isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui nós temos um grupo que envolve todo mundo, né? A princípio todo mundo aqui é filho. A única questão é que nem todos os filhos têm os pais vivos para obedecer. Quer dizer, eu já estou fora desse time, né? Mas todo filho de Deus, que os pais estão vivos, né, devem prestar atenção neste versículo aqui. Lógico que tem depois, nós temos algumas variáveis, né, que saem daqui, mas a princípio vamos ficar assim, nós estamos só identificando, né, os grupos. Então, filhos, obedecei vossos pais. Isso está dentro do versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quem é pai aqui? Quem é pai aqui e é filho de Deus, está no corpo de Cristo, esse versículo aqui te chama para governar, para exercer autoridade.
E nós vamos ver que esse governo, que essa autoridade aqui, tem o seu ambiente próprio. E ali ele precisa ser exercido. Em 1 Timóteo 3,12, quero ler esse versículo junto. Quando Paulo está dando instruções, né, para os diáconos, né, para aqueles que seriam colocados na função de diáconos na igreja, olha o que ele fala em relação a isso. 1 Timóteo 3,12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Então, quem é pai e está em Cristo, ele tem este mandamento do Senhor para governar os seus filhos. Ou seja, aquela autoridade que procede de Cristo, que Paulo chama aí de sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ela precisa chegar através de você que é pai, lá na vida do teu filho. Não vai ser o vizinho, não vai ser a avó, não vai ser a babá, a professora. Você, pai e mãe. Pais aqui está no plural, né? No caso aqui do diácono, está apontando para o homem. Essa autoridade de Cristo, porque o governo é dele, ele é o obediente, precisa chegar lá na vida do seu filho. Efésios 6, versículo 5. Temos aqui um outro grupo. Quanto a vós outros servos, aqui nós temos os servos, né? Os escravos. Na época, havia muitos escravos. Uma boa parte da população era formada por escravos. Muitos irmãos escravos foram comprados, né? Era uma espécie de propriedade do seu senhor. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, no temor e no tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então veja que a autoridade de Cristo, que está na casa de Deus, tinha que chegar lá na ponta, na vida do escravo. E ele deveria se sujeitar a ela. E hoje, por um lado, graças a Deus, né, nós não temos escravos. Nós não temos nada que chegue perto disso, né, nos nossos dias. Talvez o mais próximo que nós temos disso hoje é uma relação aí de empregado e patrão, né? E que envolve também autoridade, né? Que envolve sujeição, né? E que nós não podemos desconsiderar de maneira nenhuma. Verso 6, né? Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. No versículo 9, nós temos um outro grupo. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles.
Então lá naquela época, né, nem todos eram escravos, mas muitos eram escravos. Nem todos eram senhores, mas alguns eram senhores. Nem todos hoje são empregados, né? Mas muitos são empregados. Nem todos são patrões, né? Mas alguns são. Saindo um pouquinho aqui da carta de Paulo aos Efésios, nós temos, a palavra de Deus, ela expande mais, ela coloca outros ambientes onde esta situação está presente. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, lê para nós, Celso, faz favor. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós mesmos. Então aí nós temos um outro grupo. Por um lado nós temos os guias, né? Ou anciãos, ou presbíteros. A Bíblia usa vários títulos, né, para indicar esses irmãos. Aí em Hebreus eles são chamados de guias. Aí a palavra de Deus diz para toda a igreja: obedecei os vossos guias. Nem todos são guias, são anciãos, mas alguns são. Mas todos que pertencem à igreja do Senhor Jesus, e cada assembleia, o Senhor Jesus está dizendo: obedecei ou se sujeitem ao governo, ao meu governo, que está na vida deles. Abra de novo em 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 4 e 5. Ainda naquelas instruções que Paulo está dando, né, acerca dos presbíteros, dos diáconos, aí ele fala assim, ó: não dado ao vinho, se referindo àquele que queria ser um ancião, um presbítero, não violento, porém cordato, amigo, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará ou como governará a igreja de Deus? Então, veja que Paulo deixa muito claro, né, que a eleição, que a escolha, que o levantar daqueles irmãos ali em cada assembleia, né, tinha como finalidade governar ou exercer governo, autoridade sobre a vida dos irmãos. Porque aquele em quem fomos colocados, né, é o obediente. E aquele em quem fomos colocados, né, ele é o verdadeiro governante. O Senhor Jesus, antes de retornar à glória, ele disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Todo o governo pertence ao Filho de Deus.
todo o governo é dele. E quando o Senhor exerce autoridade através dos santos, que aqui ele pode ser marido, ali ele pode ser senhor, né? Lá ele pode ser ancião. Isso não significa que esta autoridade se tornou uma posse daquele que está exercendo. Toda autoridade é exercida em nome do Senhor Jesus. Ela sempre será dele. Vou fazer uma comparação aqui bem grotesca para ajudar a clarear um pouco esse pensamento. Acho que a maioria de nós aqui já trabalhou em alguma empresa, né? Trabalhou em algum lugar que teve pessoas que exerceram autoridade sobre você. Das firmas mais organizadas, né, as firmas maiores, é feito todo um trabalho de preparação para isso. E antes de assinar lá o contrato de trabalho, é o famoso dia da integração, acho que tem até hoje, né? E aí são passadas as normas da firma, e a hierarquia da firma, e as regras, e tudo é esclarecido. Ó, se você fizer isso, tchau. Se você fizer aquilo, bye bye, né? E, enfim, quando você assina o contrato lá, você sabe de tudo. Aí no outro dia você chega lá na sessão para trabalhar, o contrato já foi assinado, o primeiro que vem te encontrar lá é o chefe da sessão, né? Normalmente com uma cara feia, um cara marrento. E já chega dando ordem, ele não chega falando, não sei o que, né? Como é que é seu nome, você é bonitinho, gostei de você. Chega, ó, você já vai isso aqui, acabou. Né, Celso? Já dá um desenho lá, você vira aí, negão. E por que você obedece? Porque no dia anterior você assinou um contrato, você se sujeitou às regras daquela firma. Você se submeteu à autoridade, você se submeteu ao governo daquela empresa. Aí aquele cidadão que vem lá no outro dia te mandar executar determinadas tarefas, ele é só um representante. A autoridade não é dele. Não é assim? Digamos que você fique lá uns 3, 4 anos naquela empresa, e um dia ou você pede a conta, ou o negócio não dá certo, te manda embora. Aí você sai de lá, né, assina um contrato de rescisão, tá? E no outro dia você encontra o chefe. E ele falou, chefe, como que encontrei hoje? Eu tenho várias coisas que eu preciso que você realize para mim hoje. O que o chefe vai falar para ele? Vai procurar sua turma, rapaz, né? Acabou a autoridade do homem, né? Acabou o poder dele. Por quê? Na verdade, ele não tinha poder nenhum, aquele chefe lá. O poder era da empresa. O governo era da empresa. Ele só era um porta-voz. Então, quando o Senhor coloca os anciãos, quando o Senhor coloca os pais, quando o Senhor coloca os maridos, né? E nós vamos ver mais alguns aqui. A autoridade é sempre de Cristo. Toda autoridade pertence ao Filho de Deus. Por isso que Paulo ele sempre lembra, olha, quando vocês se sujeitam àqueles que estão exercendo autoridade em nome de Cristo, vocês estão se sujeitando a Cristo. É a Cristo que vocês obedecem. A palavra de Deus, irmãos, ela fala para a gente também se sujeitar à autoridade secular. Você já leu isso na Bíblia? Romanos 13, né? Queria que você abrisse lá rapidinho.
Nós vamos ler de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Paulo está escrevendo para a igreja aqui. A carta aos Romanos foi escrita para os irmãos de Roma. Ele não escreveu isso aqui para os pingaiadas lá de Roma. Isso aqui foi escrito para os irmãos. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, certo? E as autoridades que existem foram por ele instruídas ou instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, aqui, até a autoridade, irmãos, que está sobre o ímpio, que quase sempre está no governo deste mundo, até aquela autoridade ali procede de Deus. E ela precisa ser obedecida. E Paulo deixa muito claro aqui que quando não se obedece, ocorre, ou o desobediente tem consequências ruins na sua vida. Se você olhar para Cristo, o obediente, ele nunca se rebelou contra as autoridades deste mundo. Quando Pilatos disse para o Senhor: você não sabe que eu tenho autoridade para te matar, te prender, ou para te soltar, enfim, eu tenho autoridade para fazer com você o que eu quiser. Qual foi a resposta do Senhor? Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não te fosse dada. Então o Senhor reconhecia que a autoridade que Pilatos tinha ali, naquele cargo de governador, ele tinha recebido de Deus. E ele não chegou atropelando Pilatos, ele não chegou amaldiçoando Pilatos, Ele só respondeu a Pilatos quando Pilatos passou a linha que ele não deveria passar. Quando Pilatos disse que aquela era uma autoridade dele, aí o Senhor Jesus respondeu. E nós temos muitos exemplos nas Escrituras. Se você ler 1 Pedro 5, de 1 a 4, Pedro está mandando fazer a mesma coisa. Ele diz que é para se obedecer às autoridades, até mesmo aquelas que são más, Mas com uma ressalva, irmão, com uma observação. Essas autoridades, elas devem ser obedecidas, até que aquilo que elas estão mandando ou ordenando não faça com que a gente peque diante de Deus. Você tem uma lista de irmãos e de situações na palavra de Deus onde as autoridades estão sendo desobedecidas, porque elas ultrapassaram aquela esfera de ação ou a competência delas, e propuseram pecados para os irmãos. Ou propuseram o abandonar a Deus.
Por exemplo, quando o rei ordenou que Daniel e os demais irmãos não orassem mais ao Senhor, invocando o seu nome lá na Babilônia, Daniel não obedeceu. E ele foi jogado na cova dos leões por causa disso. O que Daniel estava fazendo? Daniel, o próprio livro de Daniel diz isso, né? Havia descoberto pelas escrituras que o tempo do povo de Israel voltar para Jerusalém estava completo, era a hora de voltar. E Daniel estava buscando o Senhor para que isto ocorresse. Foi nesse momento que surgiu essa batalha, né? E qual era a intenção? Fazer com que Daniel não orasse mais ao Senhor, para que o Senhor não executasse a sua vontade de trazer o seu povo de volta para Jerusalém. E dar sequência, né, à sua obra de trazer o Filho de Deus para ser o Redentor dos homens, né? Então Daniel não obedeceu. Quando o Sinédrio mandou os apóstolos não mais pregar o Evangelho, eles disseram: não, nós não podemos obedecer vocês. Porque o Senhor mesmo havia mandado eles pregar o Evangelho. E esta regra, irmão, vale para todo tipo de autoridade. Aquele que está sujeito à autoridade, se a autoridade ordena que ele peque contra o Senhor, ele tem a obrigação de desobedecer, sem se rebelar. São coisas distintas. Um filho pode desobedecer um pai, sem se rebelar contra o pai. Naquela questão ordenada, eu não obedeço, mas continuo sujeito, reconhecendo ele como autoridade sobre a minha vida. Até mesmo, irmãos, os mais velhos têm uma penumbra, vamos colocar assim, de autoridade sobre os mais jovens, né? Quando Pedro escreve a sua carta, no capítulo 5, né, ele diz: os mais jovens se sujeitem aos mais velhos. Interessante isso, né? E se a gente prestar atenção, essa regra, ela é usada no mundo em muitas situações. O fato de ser mais velho decide a situação em muitos ambientes, né? Às vezes, quando numa eleição, dois candidatos têm o mesmo número de votos, tem legislação que o mais velho, eu não sei se aqui no Brasil tem essa regra, tem? O mais velho entra. Se a gente olhar nas Escrituras, né, especialmente no Velho Testamento, nós notamos que os mais velhos, eles tinham um peso muito maior, né, nas decisões, o que eles falavam, né? E isso foi completamente abandonado, né, no nosso tempo, né? Mas as Escrituras continuam dizendo que é bom prestar atenção nisso. Então, todo o senhorio é de Cristo. Hoje, ontem e eternamente. Ele é o obediente e ele é o que realmente governa segundo o coração de Deus. Toda a autoridade está sobre ele, mas ao mesmo tempo toda a obediência também só é encontrada no Filho de Deus. Oi? Levítico é mandamento. Lê para nós, ó. Diante das cãs te levantarás, honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor.
Isso. Então veja como que a lei era em relação aos mais velhos. Então essa coisa da criançada hoje chutar o traseiro dos mais velhos, irmãos, é sério. Né? É sério. E faz isso, sabe por quê? Porque a autoridade e o governo foi varrido da nossa vida. Mas Deus nunca mudou. Deus não sofreu nenhuma alteração. Então hoje, não sei se vamos conseguir terminar, não sei que hora que é. 11h05? Ixi, está cedo. Nós vamos começar então pelo primeiro grupo aí que Paulo listou, né, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, retorno para lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, quem estabeleceu as coisas acima foi o Senhor, não foram os maridos. É aquele que é o verdadeiro governante, que tem toda a autoridade. Ele ordena que neste grupo, ou seja, aonde exista o matrimônio entre os filhos de Deus, na sua casa, ele quer que a sua autoridade e a sua obediência chegue assim, que o governo seja exercido pelo homem e a sujeição ou a obediência seja exercida pela mulher. Aí surge uma pergunta, né? Como a mulher pode se sujeitar ao marido? Se você for um frequentador de cerimônia de casamento, você vai ter proposta de todos os tipos, né? Umas assim, sabe, escabrosa, né? Mas com certeza a maioria delas, irmãos, não combina com o que a palavra de Deus diz. Às vezes quem está fazendo a cerimônia ali quer dar ele pensa que ele pode melhorar, né? Que aquilo que o Senhor está ordenando não é bom. E aí ele faz aquela lambança. Ele conclui que uma coisa é mais importante que a outra, que uma dignifica e a outra não. É uma estupidez sem fim. Se o Senhor disse que é assim, porque é nisso que está a glória, irmãos, e é nisso que está a beleza. É o que nós ouvimos no começo da reunião. Zé Cueca, que nasceu há 50 anos, ele quer discutir com o Criador, o eterno Deus. Eu acho razoável que não seja assim. Será? É simples. Como que as mulheres se sujeitam aos seus maridos? Elas se sujeitam aos seus maridos, se sujeitando à autoridade e ao governo que eles exercem para Cristo, dando um testemunho do Senhor. Simples. Não é uma questão de abraçar com o marido uma missão. Nós ouvimos muito essa questão, né? Ser submisso é se colocar debaixo da mesma missão do marido. Não é isso, irmão. Às vezes, né? A mulher fica entusiasmada para se colocar nessa missão, porque de repente é a missão que ela acha interessante, né? A missão. Ela descobre qual que é a missão do marido. A missão dele é ficar rico, viajar o mundo inteiro, né? Puxa, eu quero estar nessa missão aí.
Mas se a missão não for essa, a questão que está sendo tratada aqui é a questão da autoridade, irmãos, é a questão de governo. É a questão que Cristo Jesus é o Senhor. Ele é o cabeça. Dele é o governo. Ele é o obediente. E é Ele que está sendo revelado. E a sua revelação traz glória, não só para Ele, mas para o Pai, para o Deus eterno. Esse é o propósito eterno de Deus. Deus estabeleceu as coisas segundo a sua sabedoria infinita. Veja o que o apóstolo Pedro falou sobre isso. 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos pedir ajuda aí para o apóstolo Pedro para... Pedro 3, versículo 5. Versículo 1, né, ele fala a mesma coisa que Paulo fala: mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido. Aí quando chega no versículo 5, ele fala assim: pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Como foi que Sara se submeteu a Abraão? Pois Pedro está ensinando as mulheres a se submeterem a seu marido, aos seus maridos. Ele usa Sara como exemplo, como modelo. O que fez Sara? Ela chamou Abraão de Senhor. Ela não está sendo reconhecida aqui como mulher submissa, porque o dia que Abraão chegou lá em Ur, na casa dele, e anunciou para Sarai, na época Sarai: olha, Deus me mandou ir para uma terra distante, arruma as malas aí que nós vamos, né? E Sarai falou: puxa, legal, estou com você nessa daí. Não foi por causa disso. Sara está sendo colocada como modelo, como exemplo, né, porque ela chamou Abraão de Senhor. Aí ela é tida como uma mulher submissa. Em outras palavras, ela reconheceu o governo e a autoridade de Deus na vida de seu marido. Só que tem um detalhe aqui, né? Sara chama Abraão de Senhor depois que Deus trocou o nome dela. Antes ela chamava Sarai. Eu não sei se antes, se enquanto ela chamava Sarai, ela chamava Abraão de Senhor. Até porque Abraão também não chamava Abraão, ele chamava Abrão. Abrão e Sarai. Agora, Abraão e Sara, aí um era Senhor e a outra era uma mulher submissa, obediente. Querida, que está aqui me ouvindo hoje, se você ainda tem como nome Sarai, você não vai chamar seu marido de Senhor nem a pau. Não vai. Porque não é da natureza do homem velho se submeter. Ele é rebelde. Ele é desobediente. Ele não acolhe no seu coração a autoridade e o governo de Deus. Cristo não é o Senhor, João Caio. Mas se você foi regenerada, né? Se você é uma nova criação,
Se o Senhor trocou o seu nome, então acolher a autoridade de Deus, que foi dada a Cristo, Ele foi posto como cabeça de todos nós. É maravilhoso para o teu coração. Você vai chamar o teu cabeça, o teu marido, de Senhor. E vai ter uma imensa alegria nisso. Porque você sabe que você está se sujeitando a Cristo. O mundo aí fora, irmãos, hoje as mulheres casam, e agora nós temos uma lei no Brasil que a mulher não precisa nem mais usar o nome do marido. Quando isso é feito, o que está sendo indicado? Fique longe de mim, né? Eu chamo Maria Clotilde Amaral, eu vou continuar chamando Maria Clotilde Amaral até morrer. Temos alguns solteiros aqui, se você for casar e isso for colocado dentro de você, corre dessa mulher. Você pode ter muitos problemas na vida. A menos que o Senhor faça um grande milagre. Troque o coração. Mude o nome de Sarai para Sara. As dificuldades estarão te aguardando ali na frente. O Senhor bondosamente, graciosamente, Ele mostra na sua palavra o porquê que as coisas são assim. Porque que Ele quis que nesse grupo, né, marido, esposa, o homem exercesse governo e a mulher cumprisse o papel da obediência, da sujeição. Nós vamos ver algumas coisas aqui que são tremendas, né? Que o Senhor não precisaria explicar isso para nós, mas Ele explica, Ele mostra. Mas antes eu preciso dizer algo para os irmãos, que precisa ficar claro para nós também, né? O matrimônio, irmão, segundo a mente de Deus, contrariando que também, né, a gente ouve sempre aí nas cerimônias de casamento, não é para fazer o homem um ser feliz. Casar e aí você, o homem ou a mulher feliz. Isso vai realizar minha vida. E no casamento, no matrimônio, eu vou ter todas as minhas necessidades supridas. Não, longe disso, longe disso. Essa é a mentalidade do homem caído. O homem caído casa nesse engano. Ele acha que se ele casar, ele vai ser... Coitado dele. Coitado. Porque o que está na mente de Deus é outra coisa. É algo infinitamente maior. Maior. Não se trata da nossa felicidade. Para esse tempo, nós estamos lidando com coisas eternas, que lidam com a glória de Deus e com a razão da nossa existência. Por que o Senhor colocou o homem como cabeça e a mulher como alguém que vai ser encabeçada por Ele? É porque o matrimônio, irmãos, é uma parábola de Cristo e a igreja. É uma figura de Cristo e a igreja. Deus quer que o matrimônio dê um testemunho na terra do seu Filho Jesus,
e da sua noiva, a igreja. Lá no mundo, ninguém sabe disso, né? O homem está nas trevas, mas entre os filhos de Deus, o mais normal, o que deveria ser algo natural, né, é ter plena consciência de que quando dois jovens se casam, né, eles estão entrando para um chamado, uma missão elevada, né, que o Senhor Deus está concedendo a eles, para dar um testemunho na terra de Cristo e da igreja. E nesse testemunho, conforme está aí no capítulo 5, versículo 23, o que deve ser mostrado com o governo do homem? Deve ser mostrado que Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando um homem exerce governo e autoridade em casa, ele está testemunhando que Cristo é o cabeça da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao marido. Veja que nessa relação de marido e mulher, daquele que governa e daquele que é governado, você tem uma figura de Cristo e da igreja, de Cristo cabeça e da igreja submissa ao Senhor Jesus. Então, quando o Senhor manda você, irmã, se sujeitar ao marido, Ele está te dando o maravilhoso privilégio de anunciar na própria igreja e também diante dos demais homens do mundo e até mesmo das criaturas celestiais. Porque a palavra de Deus fala que os anjos vêm e estão presentes nas reuniões dos santos porque eles querem prescrutar o Evangelho. Você está tendo a oportunidade de anunciar, de testemunhar que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja está sujeita a Ele. Será que existe alguma coisa mais nobre do que isso? O homem não pode fazer isso, só a mulher. Nesta parábola, os homens não podem mostrar essa face de Cristo encabeçando a igreja, só a mulher. Essa parábola mostra, né, que a igreja, ela está sujeita a Cristo. Porque se por um lado ela mostra Cristo encabeçando a igreja, por outro lado, quando a mulher se sujeita ao marido, ela está testemunhando que a igreja está sujeita a Cristo. Por isso Paulo, lá no capítulo 11, né, na carta escrita aos Coríntios, ele fala que as mulheres deveriam ir para a reunião com as suas cabeças cobertas, com um véu, em sinal de autoridade ou de poderio. Era uma indicação de que elas estavam sujeitas aos seus maridos. Mas o testemunho era que a igreja do Senhor Jesus é sujeita ao Senhor Jesus. Que ela se submete à autoridade do Filho de Deus. Eu não sei, você, irmã, se você já pensou nisso. E onde você for, em tudo aquilo que você faz,
você tem a oportunidade, dependendo da relação que você tem com seu marido, de testemunhar de que a igreja do Filho de Deus se submete ao seu Salvador. Se você fosse convidado para ir lá na ONU, fazer um discurso, e explicasse lá para os representantes do mundo inteiro, né, como é a relação da igreja com o Senhor Jesus, o que você falaria lá? Irmã, próxima reunião da ONU, ano que vem, vai ser o Bolsonaro que vai começar. Você vai começar. E o seu discurso vai ter um tema. Você vai ter que dizer lá como que é a relação da igreja com o Senhor Jesus. Você sabia que no seu relacionamento com o seu marido, você todos os dias está fazendo esse discurso? E não é só para homens, não. Para anjos também. Então lá no mundo caído, onde a rebelião é a marca, onde o governo do Senhor Jesus é rejeitado, não há submissão. Porque o pecado virou as coisas no avesso. E lá a regra é dizer, Cristo não é o Senhor. E os homens não obedecem ao Filho de Deus. Mas na nova criação, não é assim. O Senhor Jesus diz, toda a autoridade me foi dada. Eu sou o Senhor. E está escrito que todo joelho se dobrará diante dele. E toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor. Então que maravilhoso, irmão, você poder dizer com todas as forças da sua vida, para a sua família, para os seus vizinhos, e sobretudo para os irmãos mesmo, para as irmãs, e para todos que se interessarem, que Jesus Cristo é o Senhor, mas que também a igreja se submete com alegria a este Senhor eterno. Porque quem não fizer de forma livre, um dia terá que fazer a força, e fará, porque Ele é o Senhor. Casei para ser feliz. Ele é tão bonitão, tão charmoso. Senhor Abraão. Aí ela é chamada de santa. Irmã, você não foi colocada por Deus para governar a sua casa junto com seu marido. Essa é uma outra mentira. Ah, eu governo a minha casa junto com a minha mulher. Não. Você, homem, é cabeça. Nós vamos falar disso depois. Não tem essa de governo metade e obedeço metade. Um governa, um tem autoridade e o outro se submete. A igreja não senta com Cristo e diz, e aí, qual que é o nosso esquema para hoje? Senta. Ele é o cabeça. Se você não governar, meu irmão, depois eu conto o resto. Outro dia, né? Que não vai dar tempo. O Senhor também diz que deve ser assim as coisas, porque o homem, ele foi colocado por Cristo para ser o cabeça da mulher. 1 Coríntios, capítulo 11. Se alguma irmã tiver alguma dúvida, alguma pergunta assim, né, contundente, algum questionamento, fale com o Senhor Jesus. Foi Ele que escreveu tudo isso aqui. Ele falou assim, 1 Coríntios capítulo 3, 11, versículo 3.
Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. E ponto. Ele quis ser o cabeça de todo homem e isso está feito eternamente. Ninguém, nada muda. E o homem o cabeça da mulher. Isso está feito, colocado eternamente, ninguém muda. E Deus o cabeça de Cristo. Você acha que Cristo está resmungando porque Deus, o Pai, é sua cabeça? Ai, Deus agora é minha cabeça. Eu sou Cristo. Mas é assim. Para a glória de Deus. Observe, eu vou fazer um gancho aqui. Esse encabeçamento de Cristo, ele passa pelo cabeça. Encabeçamento de Cristo sobre a vida das irmãs, passa pelo encabeçamento de Cristo na vida dos homens. Às vezes as irmãs dizem assim, Cristo é meu cabeça. A princípio, não. O homem é seu cabeça. Mas Cristo é o cabeça do homem. Nós vamos depois esclarecer um pouco isso aqui melhor. Né? Mas para você ir pensando que as coisas não são como nós queremos, mas sim como o Senhor estabeleceu. Eu não preciso de você. Eu tenho livre acesso. Por um lado, sim. Mas a palavra de Deus está dizendo também, vou colocar assim, que o homem é cabeça da mulher. No versículo 7 do capítulo 11 aí, de 1 Coríntios, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Não fale nada para mim. Quem falou foi o Senhor. Aquele que te criou, aquele que te remiu, aquele que te comprou, o Deus dos céus e da terra. Ele diz que você, mulher, é a glória do homem. E que o homem é a glória de Deus. Mas o Senhor está explicando o motivo das coisas serem assim. É maravilhoso isso. Porque o casamento é uma parábola, é uma figura. Por que você, mulher, é a glória do homem? Porque a igreja é a glória de Cristo. Existe algo maior do que isso que te foi dado? De viver aqui nesse mundo, de existir aqui nessa terra e ser um outdoor, onde está anunciado que a igreja é a glória de Cristo. Como que as criaturas celestiais, os demais homens, podem ver isso? Quando você reconhece que o marido que você tem é seu cabeça e que ele governa sobre a sua vida e que você é a glória dele. Você quer isso, irmão? Ou não? Para indicar que Cristo é a glória de Deus. Versículo 7 aí do capítulo 11. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Por que o Senhor colocou o homem para governar? Para indicar nessa parábola que Cristo
porque o homem é uma figura de Cristo e a mulher é uma figura da igreja, para indicar que Cristo é a glória de Deus. Veja que lugar Deus te deu, irmão, dentro desse contexto de se sujeitar ao governo de Cristo, na pessoa do seu marido. Todas estas coisas estarão acontecendo. E às vezes, nós queremos um cargo na igreja. Quero ser chefe do departamento da pipoca. No versículo 8, Paulo disse assim: porque o homem não procede da mulher, e sim a mulher do homem. Voltando para Gênesis, a parábola começa lá. Deus criou o homem do barro. Não foi assim? Aquele Adão ali é uma figura de Cristo. Ele não é o homem verdadeiro. Ele é uma figura. Paulo diz isso. Deus não cria a mulher de um pedaço de barro que sobrou ali. Deus fez muito barro, fez Adão, sobrou um pedaço, ele fez a mulher. Não. Ele fez Adão. Criou Adão. Aí Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Isso indica que na mente de Deus já estava, desde a eternidade, o maravilhoso propósito de que o verdadeiro homem teria uma esposa. Ou seja, que Cristo teria uma igreja. Que a igreja seria dada a Cristo. Que esse homem exerceria governo sobre esta esposa. E que ela lhe seria sujeita. O que faz Deus então? Ele faz Adão dormir um pesado sono. E ele vai lá e tira uma costela de Adão e forma, não cria, forma a mulher. E traz aquela mulher e entrega a Adão. Então Paulo está dizendo que não foi o homem feito por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Deus não fez a igreja e depois disse: puxa, agora essa igreja precisa de um cabeça, ela precisa de Cristo. Eu já sei o que eu vou fazer, Cristo vai se fazer homem, enfim, vai ser o Salvador e tudo mais. Não. Cristo é o homem verdadeiro. E a mulher, ou a igreja, que seria formada dele, lhe seria dada como esposa, como noiva, com quem ele vai se casar, estabelecer uma aliança eterna. Então há uma ordem: primeiro o homem, depois a mulher. Porque primeiro Cristo, depois a igreja. A razão, a causa de todas as coisas é o Filho de Deus. A igreja lhe é dada. A igreja foi trazida à existência para ele. Então Deus está dizendo para as suas filhas: vocês podem vivenciar na casa de vocês, no vosso matrimônio, esse testemunho de que a minha igreja, ela foi trazida à existência para a glória do meu filho. Você tem ouvido espiritual, querido, aprender a ouvir isso. Toda vez que você chamar teu marido de Senhor, você estará dizendo diante de Deus: Cristo é a razão de todas as coisas. Cada salvo, cada remido que existe nessa terra, foram salvos e remidos para serem do Senhor Jesus. Mas se você não perceber isso, você vai chamar o seu marido de Zezinho, é Zezinho. Joaquim,
Oi, Joaquimzinho. Mas se os teus olhos forem abertos, você vai olhar para o seu marido diferente. E a necessidade que vai estar lá nas suas entranhas, elas vão ser mudadas. Mas se eu der esse testemunho, quem ficará sabendo disso? Meu vizinho, minha vizinha, minha família, não sei o quê. O Senhor está te mandando fazer assim. Em primeiro lugar, isso é agradável ao seu coração e aos seus olhos. E o Senhor saberá como ser glorificado nisso. Tua parte, a minha parte, a nossa parte, é vivermos o que o Senhor nos ordena. Estou encerrando já. 1 Timóteo, capítulo 2, quero ler mais esse texto. Capítulo 2, versículo 12. Não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aqui está o motivo, o Senhor está explicando por quê. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Por isso, não deve ela exercer a autoridade de homem. Porque se ela exercer a autoridade de homem, né, ela testemunha contra esta ordem eterna de Deus. Todas as coisas existem para a glória do Filho de Deus. Tudo existe por causa dele, e não o contrário. E não o contrário. Estamos falando, irmãos, de coisas espirituais. De coisas que pertencem às realidades de Deus. Não estamos falando de como viver o nosso dia a dia lá em casa, legalzinho, né, como marido e mulher, de repente tentando ser feliz. O Walter tentou fazer esse arroz de 30 anos, não conseguiu fazer ninguém feliz. Por quê? O que pode realmente fazer do matrimônio algo maravilhoso são aquelas verdades eternas que Deus colocou ali para testemunhar de Cristo e da igreja. Para a glória dele. Primeira Pedro, esse é o último texto que vamos ler. 3. Já lemos ele, mas eu quero voltar lá. Primeira Pedro 3. Vós, mulheres, sedes igualmente submissa ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Veja que essa submissão, como eu disse até agora, né, é um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Não é isso? Sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos. Para quê? Se ele ainda não obedece à palavra ou o Evangelho de Cristo, seja ganho sem palavra.
Sem palavra de quê? Que sem a palavra da mulher. Como que um homem pode obedecer à palavra se quem está falando para ele não fala? Me explica isso. É porque a submissão ao governo de Cristo é uma maneira poderosa da mulher falar o Evangelho de Jesus Cristo. Ou dar o testemunho de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Salvador da igreja, de que Ele é o Redentor, de que Ele é a razão de todas as coisas. É a maneira poderosa dela dizer que a igreja é para a glória de Deus, que ela pertence ao Filho de Deus. Ou seja, tudo que os grandes pregadores se esforçam, às vezes com muita eloquência, para pregar em cima dos púlpitos, a esposa pode e deve pregar dentro de casa sem falar uma palavra. E isso ser tão poderoso para converter o seu marido a Cristo Jesus. Você acha que isso é pouca coisa, querido? Você acha? E segue Pedro, né? Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, e não seja o adorno da esposa que é exterior, como o frisado dos cabelos, os adereços de ouro, o aparato de santuário, de vestuário, o aparato de vestuário. Chega, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que também a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, sendo submissas aos seus próprios maridos. E aí vem o exemplo de Sara, né? Que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Isso indica que as vidas estão unidas ao que Pedro chama aqui de incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Isso indica que suas vidas estão unidas, né, à vida de Deus, àquilo que é eterno, àquilo que é santo, àquilo que é celestial, aquilo que muda o homem, transforma o homem por dentro, a vida que procede de Deus em Cristo Jesus. E isto, irmãos, é poderoso para anunciar que Jesus morreu e ressuscitou, e que Ele está no trono, e que Ele é o Senhor. Não vai ser o seu cabelo bonito, nem seu brinco legal, nem sua roupa cara. Não estou falando que as irmãs devem ser relaxadas, esculachadas, não é isso não. Mas não se esqueça, esse testemunho é poderoso. Agora o outro são coisas dos homens, que não tem poder para fazer absolutamente nada. Na próxima oportunidade nós vamos ver essa autoridade, esse governo na vida dos homens. Os irmãos venham, tá? Que o lugar do homem, né? Ele é terrivelmente desafiador. É aquele lugar de ser a figura do Filho de Deus. Mas um lugar tão maravilhoso quanto aquele que o Senhor deu, né, para as irmãs. Para que a parábola, né, seja contada por inteiro. O cabeça
e os encabeçados, o rei e os súditos, o Salvador e os salvos. A glória do Senhor e a glória daqueles que pertencem ao Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém? Meu Pai, obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por Tua palavra. E o Senhor é fiel e poderoso para nos ajudar. Abrir nosso coração, nosso entendimento, nos dar sabedoria, bons conselhos, boa exortação, Senhor, para que a Tua obra avance na nossa vida, meu Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade maravilhosa. E a Tua mão continue nos guardando e abençoando o nosso dia, Senhor. Seja ele vivido por nós aqui ou em qualquer outro lugar. Muito obrigado, meu Senhor. No nome de Jesus. Amém.